E chegamos ao quinto episódio de The Breeze e olha, cara, essa série tá ficando cada vez melhor. Fala galera, então, quinto episódio de The Breeze, a gente teve já esse experimento, essa apresentação do experimento em relação ao The Breeze de uma maneira já diferente. E isso é uma das coisas que eu tô achando bem legal dessa série, que é o quê? É óbvio que a série é mais procedural, tá? Porque de episódio em episódio, né, por mais que tenha ali uma trama que tá crescente, né, ao mesmo tempo em relação a Finola, em relação ao George, em relação ao Influx, a relação deles com o The Breeze, ele tá sendo mais procedural. É um caso por semana, e nesse caso por semana eles vão investigando, vão resolvendo e tudo mais. A gente também vai conhecendo, né, esses poderes em relação ao que cada The Breeze pode ou não fazer. E nesse episódio aqui a gente viu o retorno do pessoal do Influx de uma maneira muito forte, muito contundente. E é algo que estava precisando voltar para a série, tá? Porque, querendo ou não, a gente começou o The Breeze com a apresentação deles também. E a gente não entendeu, obviamente, ainda quais são os reais intuitos deles, mas essa volta deles nesse episódio foi muito importante. E uma coisa ali que eu adorei, cara, é a maneira como eles estão juntando esses outros casos de The Breeze também, que já aconteceram, para que a gente tenha conhecimento também de outros potenciais resultados que os The Breeze têm em diferentes partes do mundo, mas que a gente não precisa sempre conhecer no episódio especificamente aquele The Breeze, a maneira que ele funciona e tudo mais. A gente já tem aquela explicação prévia e já entende o resultado que teve de outro caso do The Breeze, né? E aqui, assim como no episódio anterior do Terraformação, aqui também teve isso. Isso é muito legal, cara. E tem, né, junto dessa trama toda do Influx, é óbvio que aquele líder ali do Influx, ele sabe muita coisa. Mas muita coisa. E aquela que ele acaba falando ali em relação pra Finola no final, ele não descreve, né, em nenhum momento, assim, onde tá o George, onde tá o pai da Finola e tudo mais, mas é óbvio que ele sabe exatamente. E ele, querendo ou não, é plenamente, cara, responsável pelo que a série apresenta até agora, por ter feito todo aquele arranjo, né, da possível pseudo-morte do George, todo, cara, o funeral que a Finola participou, toda a dor do luto. Ele é essa parte executor do que está acontecendo com o George hoje, né? Onde está o George? O que o George está fazendo? Qual é a influência que tem da Influx com esses experimentos que eles também estão fazendo, essa busca por esses The Breeze, pela compra desses The Breeze, em relação também ao George, qual vai ser o resultado de tudo isso, né? E essa trama desse episódio, né, como assim, para mim o quarto episódio, ele foi muito em relação também às características mais principais de uma ficção científica em respeito à terraformação e tudo mais, como funcionou naquele episódio. E aqui é um outro lado, né? Eles não, obviamente que eles não esquecem, porque a série é de ficção científica, ela tem que ter ficção científica, porque senão não é The Breeze. Mas tem, né, essa parte governamental e como é que funciona essas tramóias, essas informações que não são passadas de um governo para outro, o que é escondido, o que é relevante falar naquele momento para o agente ou não falar para o agente. Então tem todo um quê de investigação, de tramóias governamentais que estão acontecendo ali, que, cara, é algo que precisa ter nessa série ao mesmo tempo, porque isso já é algo que eles estão apresentando pouco a pouco, e nesse episódio também foi algo que foi mais contundente, né, em relação ao envolvimento de 3 governos básicos ali, né? Eles colocaram o envolvimento do governo da China, o governo ali representado pela agente lá da Inglaterra e o governo americano através do Maddox. Então tem todas essas tramóias e, de novo, é falado, né? Tem coisas que um governo não vai falar pro outro, assim como os americanos têm segredos, os ingleses têm segredos, assim como os chineses têm segredos e assim por diante. Então essa parte também toda política, de envolvimento de investigação, é quase como se fosse uma guerra fria acontecendo novamente ali, é algo que também vai, cara, ser muito importante para esses acontecimentos do The Breeze, porque essas uniões, né, de agências, elas acontecem até um ponto, e para ter realmente, assim, algo que seja sincero de todas as partes, acho que isso nunca existiu, né, e no The Breeze fica muito claro que isso também, essa cooperação, ela vai ter um ponto. E também isso está muito representado de como a Finola e o Brian funcionam, né? Desde o episódio passado, quando a Finola recebeu aquela informação que o Brian já sabia em relação ao pai, as coisas entre eles estão diferentes. O começo do episódio fala muito sobre isso, sobre a percepção do Brian que a Finola está diferente. Logo depois, quando entra o caso, isso tudo é um pouco esquecido, mas a Finola, ela está passando por um grande momento de transformação por causa dessa chuva de informações que ela tem. Quando ela recebe lá o arquivo, né, da gravação do caso do The Breeze na China, cara, aquele agente lá que entrega para ela também dá de novo informação que corresponde diretamente à diretora da parte inglesa, da agência inglesa.
que também está mentindo algumas informações para a Finola. Então, cara, é uma série de informações que a Finola está recebendo e isso está destruindo principalmente o seu pessoal. O seu psicológico pessoal é muito do que é representado ali naquele final do episódio, que é brilhante, cara, do episódio, daquele passar de tudo, de todos aqueles acontecimentos que tem, explodir nessa jornada da Finola no final, explodir nessa parte totalmente pessoal, que é para isso que significou a aparição da irmã dela ali, porque não tem outra explicação da irmã dela ter, a não ser justamente nessa aparição, nessa força que tem final, cara, pra gente entender o que tá acontecendo realmente nessa mente da Finola ali naquele final. O final, cara, é brilhante, com aquela partezinha também do encarregado lá da Influx, ouvindo, tendo aquela informação também. Então, cara, quem é esse cara? Ou quais são as reais também intenções e o que é que esse cara sabe de verdade. Então, cara, baita episódio, eu tô gostando muito desse crescimento que tá tendo no Debris. Esse episódio de ter passado ali em Nova York, mesmo com, né, eles conseguindo fazer aqueles ajeitos de uma série americana de televisão aberta, né, de limitação de orçamento em relação, principalmente a figuração e tudo mais, praticamente ali as mesmas ruas sendo gravadas, mas com ritmo, com bastante coisas acontecendo. E aquele experimento, cara, eu achei magnífico ali, de como que ele ia funcionar, principalmente sendo em Nova York, onde ia acabar afetando praticamente a ilha inteira. Então tô gostando bastante desse crescimento do The Breeze e agora, cara, ansioso pra sequência, vamos lá. Então é isso, galera, já assistiu o quinto episódio de The Breeze? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. E não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo e assina o canal. Tem 04, viva o Sonic!